Boa tarde, gente. Então, vamos aqui na adaptação. A gente vai compartilhar uma apresentação e... Peraí. Tá dando para ver? Tá. Então, a gente agradece você também, Hugo, pelo convite, juntamente com a PUC Minas, para a gente apresentar um pouquinho do nosso trabalho e um pouquinho da bioconstrução para você. Então, o Hugo já fez uma pré-apresentação da gente, mas vamos falar um pouquinho. Meu nome é Ana Paula, eu me formei na PUC Minas também, estudava lá no Corel. E eu fiz uma especialização depois em interiores e paisagismo pela UNA. Inclusive, o Hugo estava na minha banca, no final lá do TCC. Eu fiz um projeto de interiores para uma casa de barro, que foi bem desafiador e muito legal. E é isso, agora eu vou passar a palavra para a Bia. Então, eu sou a Bianca, sou arquiteta e urbanista formada pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. E aí a gente vai contar um pouquinho também da nossa trajetória, né? Contar como é que a gente chegou até aqui. E na verdade, nosso interesse sobre a bioconstrução, ela nasceu dentro da faculdade mesmo, no período de faculdade, né? A gente se via muito insatisfeita mesmo com a forma que a gente via, né, a arquitetura. E a gente não estava se encontrando assim naquilo. E a gente buscou novas formas, né, de fazer arquitetura e acabamos nos deparando com a bioconstrução. E até é muito importante para a gente estar aqui também trazendo esse conteúdo para vocês dentro da faculdade, que foi algo que a gente buscou muito quando a gente estava, né, na faculdade, assim. Então é muito legal trazer para vocês esse assunto. E aí, depois de formado, a gente começou, né, a trabalhar com a bioconstrução, tanto na parte de escritório, né, de projetos, quanto também na parte prática, tendo várias vivências assim, para a gente também conhecer as técnicas, entender o que seria cada técnica para a gente poder aplicar nos projetos, né? Ter todo esse entendimento. E aí foi assim, num trabalho que a gente fez na Bahia, que a gente se conheceu, e aí a gente alinhou mesmo os nossos propósitos e viu que a gente queria, né, junto com o conhecimento adquirido nos anos aí de caminhada mesmo na bioconstrução, de abrir o Estúdio MAB, né? Então, a gente faz projetos dentro da bioconstrução, né? E interiores também. E adicionando que a Bia geralmente não fala, mas ela é uma inventora de brinquedos, de bambu também. Então, passa para o balcão, juntamente com o Silvestre, lá do Ser Bambu. Vocês acompanham lá também. Então, um pouquinho da nossa justificativa, né, que a Bia já falou, que a gente viu nesse mercado convencional da arquitetura e a gente falou assim, não, como esse mercado, ele polui tanto, ele extrai tanto da natureza, como a gente falou assim, não, como tem um outro caminho que pode ser mais harmônico com a natureza. Então, uma das justificativas, assim, para a construção civil convencional é que ela polui muito, extrai muito, então a gente trouxe esses dados aqui do Ministério do Meio Ambiente de 2018, então muito desconfiável, que a construção civil, ela é responsável por 40% da emissão dos gases do efeito estufa, 70% do consumo de energia elétrica, 65% da geração de resíduos, 21% do consumo de água. Então, somando tudo isso, o setor da construção civil ela consome cerca de 40% a 50% dos recursos naturais do mundo. E isso, no Brasil, chega a consumir até 75% dos recursos naturais extraídos. Então, são valores bem assustadores, assim, bem reais. Estando aqui em Minas Gerais, a gente vê, né, a mineração, tudo que ocorre. Então, a gente foi para esse caminho da bioconstrução para encontrar um pouco mais da harmonia com a natureza. Então, aí, juntamente com esses dados, né, o porquê também, quais as vantagens da bioconstrução, o porquê escolher a bioconstrução, né? Uma das coisas bem legais da bioconstrução é que, às vezes, os próprios materiais que a gente utiliza, a gente encontra no próprio terreno do cliente, né? Então, a terra, às vezes tem um bambu,
Então, é muito legal que a gente consegue utilizar os materiais locais por exemplo, se num futuro a casa for demolida, a gente consegue reutilizar esses materiais para construir uma nova casa, por exemplo, assim, né? Então, assim, isso é um fator muito interessante, muito legal. E também esses materiais, eles têm um excelente potencial de conforto térmico e acústico. Por exemplo, uma parede de terra, ela consegue tanto pegar quanto soltar a umidade, né? Então, tipo assim, ela proporciona esse equilíbrio mesmo e esse conforto térmico dentro dos ambientes. Então, é uma coisa que agrega muito nos projetos. E uma coisa muito legal, assim, da bioconstrução, que falar em bioconstrução não é só falar em materiais, né? Tipo, como construir de terra, de bambu. É todo um pensamento mesmo que vem por trás, né, desse modelo físico. É valorizar, a gente pensar no contexto que essa obra vai ser construída, pensar o que a gente pode valorizar desse contexto. Então, por exemplo, assim, lá em tal cidade que a gente vai construir tem a produção de alguma coisa. Como é que a gente consegue inserir isso no nosso projeto para realmente valorizar a cultura local, valorizar a economia local, muitas vezes capacitar trabalhadores para aprender a bioconstrução, para eles terem essa opção também de trabalho. Então, é todo um pensamento, né, que vem junto com o contexto também. E aí, na bioconstrução, a gente tenta minimizar mesmo, né, o uso de água, gerar um mínimo de lixo, né, de resíduos possíveis. Então, também a gente sempre propõe tratamentos para os efluentes, por exemplo, com biodigestores, às vezes banheiro seco, com círculos de bananeiras, aí vai muito também alinhado do que o cliente procura também, né? E outras também formas de captação de água de chuva, por exemplo, que a gente consegue reutilizar. Reutilizar também essa água, né? Tipo, também captar essa energia solar. Então, também são modos de estudar como é que a gente consegue fazer o máximo que dá esse ciclo fechado dentro da construção, né? Poluindo menos, gerando menos resíduos, utilizando materiais recicláveis, reutilizáveis. Então, essa é uma das vantagens da bioconstrução. E aí a gente pensou, né, como é que a gente trazia esse tema para vocês. E aí a gente pensou muito, né, junto com as técnicas da bioconstrução, que a gente vai abordar um pouquinho no decorrer da apresentação, a gente pensou em trazer um projeto esquemático e apresentar para vocês como é que a gente pensa a bioconstrução dentro de um projeto, né? O que a gente leva em consideração, quais são as diretrizes que a gente leva para fazer um projeto mesmo que vai ser bioconstruído. Então, a gente vai apresentar a Casa Val para vocês. Então, falando um pouquinho desse passo a passo, né, daqui do Estúdio Mavi, a primeira coisa, assim, que a gente faz é uma entrevista bem detalhada com o cliente, então, o nosso cliente, a gente faz uma entrevista bem detalhada para entender o programa mesmo de necessidades, o que a pessoa pensa, o que a pessoa quer, o que a pessoa às vezes já tem disponível. Então, para a gente alinhar e trazer essa essência para o projeto mesmo. E depois a gente faz uma análise do contexto, do local. Então, aqui, né, o local existente do lote, então, o entorno, o que a gente tem nesse entorno? A gente tem uma mão de obra já disponível, capacitada da bioconstrução? Ou a gente vai ter que capacitar pessoas, ou vai ser feito de mutirão, ou a pessoa vai autoconstruir sozinha. Então, a gente precisa entender essa mão de obra. Aí, a terra e o bambu, que são os materiais mais utilizados. Então, essa terra tem disponível perto? Vai ser utilizada do próprio terreno? Que pode ser pela terraplanagem, vai utilizar a mesma terra para a construção das paredes? O bambu já tem no terreno, tem perto, porque tem bambus específicos, né, para bioconstrução. Então, entender qual é esse raio, porque quanto menor esse trajeto do material para o lote também, isso faz parte, né, da sustentabilidade, assim, esse ciclo de redução do transporte de poluentes. Então, aqui também a telecerâmica, se tem a produção de telecerâmica perto, para valorizar, né, a produção local, economia local.
Aí, em seguida, a gente faz uma visita ao lote, né? Então, aqui está a representação do nosso lote, com o norte para cima. E aí a gente pode notar que todo o entorno, né, exceto o sul, composto por uma vegetação, que isso já é muito legal, que já proporciona um conforto, uma privacidade para o lote. A gente também analisa os ruídos, né, como é que é também a vizinhança do lote. Aí a gente analisa, né, a curva do sol nascendo no leste e se pondo no oeste. E tudo isso é muito importante para a disposição dos ambientes, né, para a gente proporcionar o máximo conforto. E aqui também a gente analisa os ventos, né, predominantes e a chuva predominante também, que nesse caso é do leste. E isso tudo são as diretrizes para a gente começar, né, a pensar no nosso projeto. Aí, com esse estudo, a gente começa a fazer o estudo dos cômodos em si, dos posicionamentos, das salas e tudo mais. Então, nesse caso específico, o cliente ele queria dois volumes diferentes, separados. Um volume para a área social e um volume privativo, que seria uma suíte para ele. Então, a gente começou a pensar, assim, a gente vai fazendo vários estudos com essas bolinhas, assim, e colocando no terreno para ver o sol, o vento, e aproveitar também a curva de nível, né? Então, aqui dá para ver que a gente aproveitou, assim, já o caimento da curva de nível. Então, a gente fez o estudo da sala de estar e do quarto para cá e o banheiro aqui. Para a fachada leste, então para receber esse sol da manhã, que é muito importante, né, ter esse sol da manhã e bater sol. A cozinha, que é a área molhada, e o banheiro da suíte, que fica aqui. Para a fachada do oeste, que já que é uma fachada que recebe muito sol, né, que já não é tão confortável. Então aqui também passa a ventilação da sala de estar e levando o cheiro, os odores da cozinha para fora do terreno. Então, aqui a gente fez um corte esquemático, né, para representar a terraplanagem. Então, a gente priorizou o corte dos dois volumes para poder usar essa terra do corte mesmo nas paredes da casa. Então, além do corte ser mais estável, né, que o aterro, a gente utiliza esse corte. Então, essa terra é reaproveitada dentro do projeto. Então, aqui tem o resultado, né, do estudo da planta baixa. Então, aqui, né, a gente tem a sala, como a Ana mencionou, e aí vem as aberturas também para a passagem desse vento, né, deixando esse ambiente ainda mais confortável. E também a entrada desse sol da manhã, né, que também é importante. Aqui também dando acesso ao mezanino, que foi também um pedido do cliente para ele poder abrigar possíveis visitantes e tudo mais. E aqui a cozinha também tendo a possibilidade de se abrir aqui para fora e o banheiro para atender todo esse espaço. E aqui no quarto também, né, temos o quarto para o leste para poder entrar também esse sol da manhã e o banheiro no oeste. E também grandes aberturas. A gente gosta sempre de trabalhar com grandes aberturas para poder fazer essa integração com o ambiente externo, né? Então, quando a gente abre assim para fora, o ambiente cresce, né? Então, é muito legal também ter essa integração. E aqui a gente propôs um deck para também poder aproveitar a vista e tudo mais. E também aqui dá para ver que a bioconstrução muitas vezes é vista como essa forma mais curva, né? Tipo, já até chegaram clientes que falam assim, a gente quer a bioconstrução, mas a gente não quer, tipo, essa coisa de lelê demais, assim. Então isso que a gente traz também no nosso escritório, sabe? Tipo, tem a possibilidade da curva, que é linda, tipo, igual aqui para a área social, traz esse aconchego, né? Da área de estar, tipo, esse espaço de reunião que acolhe, mas também é possível fazer formas retilíneas, como aqui a suíte, né? Então tem formas retilíneas e também tem formas curvas, que é possível trabalhar com as duas formas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada material da bioconstrução, para poder explicar também como que a gente faz essa escolha dentro do projeto. Porque também são várias variantes, assim mesmo, que às vezes o cliente fala, não, eu quero autoconstruir. Porque muitos clientes vêm para a gente, eles já fizeram o curso de bioconstrução, já fizeram por amor na massa, então já tem um conhecimento assim, da bioconstrução e querem autoconstruir. Muita gente quer autoconstruir, mas vai sempre fazer mutirão, então vai estar sempre gente indo lá para construir junto.
E tem gente que quer contratar bioconstrutores. Então, esse é um fator a ser considerado, sempre a gente escuta o primeiro cliente, mas também a gente faz um estudo de cada material para ver qual que é o mais adequado, dependendo do terreno, da região e do contexto. Então, o primeiro que a gente traz aqui é o pau a pique, ou também chamado de taipa de mão, que é eu acho que é o mais conhecido, né, de todos. Que ele é uma trama, que essa trama aqui pode ser feita de madeira ou de bambu, é uma técnica de enchimento. Então, a terra vem aqui agregando nessa trama. Então, aqui fotos, né, para ilustrar isso na vida real. Então, aqui tem uma trama de bambu, e esse bambu e essa madeira, ela pode ser retirada já do próprio terreno. Então, já tem um bambuzal lá, já pega esse bambu e já coloca na trama. A madeira também, tem gente que já tem biriba no terreno e já pode fazer essa trama. Então, é colocada a terra, né, juntamente com essa trama, e muita gente gosta de colocar umas garrafas, assim, para fazer uma iluminação. Tem gente que não gosta, e é muito do cliente mesmo. E essa técnica, ela permite várias pessoas ir construindo junto. Então, para mutirão é ótimo, porque tipo, depois que a trama está feita, muita gente já pode vir enchendo a terra, sabe? E permite crianças participarem também. Então, é muito divertido, assim, tá todo mundo idoso, porque, tá vendo? Tipo, a criança pode estar aqui em cima e tem gente lá. Então, é muito divertido assim, essa técnica. E vai todo mundo amassando barro, cantando, e se divertindo. Também é legal de saber que tipo, o bambu utilizado no pau a pique pode ser qualquer bambu, não é tão específico quanto o bambu usado na estrutura. Então, também dá para usar bastante tipo. E também o pau a pique, ele não é uma parede estrutural, ela precisa de ter uma estrutura independente, né? Que aqui nas duas fotos a gente consegue ver que tem uma estrutura de madeira e o pau a pique ele vem como vedação. E aqui nessa foto dá para ver que essa estrutura é de madeira, né? Esse pau a pique foi feito de madeira. E aqui eles já começaram a fazer o reboco, porque depois dessa trama, dessa terra, desse enchimento, vem um reboco para corrigir, porque tá vendo que a parede fica cheia de imperfeições, assim. Então vem o reboco grosso e depois o reboco fino para corrigir e deixar mais retinho, assim, a parede. E o que acontecia, assim, que muita gente fala assim, mas aí o pau a pique daqueles bichos, né, os barbeiros e tal. Mas o que acontecia era que algumas pessoas faziam um pau a pique e deixavam assim, sabe? Então o que acontecia é que dá uns buraquinhos. E qualquer buraco é casinha de bicho. Então, isso até na construção convencional, se for deixar do buraquinho, é casinha de bicho. Então, aqui, depois do reboco fino e do reboco grosso e do reboco fino, a parede fica, tipo, lisa, sabe? Então, não tem como ter bicho. E ilustrando aqui também, que a gente falou, né, assim, que é uma técnica ancestral mesmo. O pau a pique, a construção com terra, tem construções milenares e do período colonial também, feito de pau a pique. Inclusive aqui em BH, o Museu Abílio Barreto, originalmente ele foi feito de pau a pique, não sei se alguém já visitou, mas visitando lá dentro dá para ver, tem uma parte que eles deixaram sem estrutura aparente. Então a gente trouxe esse exemplo da capela do Padre Faria, lá de Ouro Preto. Então, provavelmente vocês já visitaram uma igreja, uma casinha assim, feita de pau a pique. Então, a próxima técnica que a gente vai apresentar é o adobe. Então, o adobe são os tijolos de terra crua seco no ambiente natural. Então, para fazer o adobe, a gente faz a forma do adobe, né? E prepara a massa. A massa normalmente é a terra com palha e depende muito do solo mesmo, né? Tem que ter um estudo do solo para ver se tem que adicionar alguma coisa a mais para corrigir e tudo mais, mas basicamente é isso. Aí vai enchendo, né, as formas, depois passa uma régua aqui por cima para deixar tudo bem retinho e tira a forma, né? Aí fica os adobes enfileiradinhos. E aí esses adobes eles têm que secar naturalmente. E é legal que esse espaço para secar ele seja coberto, né, para proteger tanto da chuva quanto do sol excessivo. E aí aqui a gente também trouxe, e o legal do adobe
que primeiro que a gente no Brasil a gente já tem essa cultura, né, do assentamento de tijolo, então já é mais fácil de ser feito, tem mais pessoas que têm esse conhecimento. E ele também tem a opção de ser rebocado ou não. Aqui a gente trouxe numa imagem ele aparente, e aqui é legal que tem dois formatos de Adobe. Esse formato trapezoidal a gente chama de Adobe africano, e tem o Adobe retangular, né? Então aqui ele está aparente, aí é opcional mesmo, se quer rebocar ou não. E o Adobe também, ele pode tanto ser estrutural quanto não. Depende muito da proporção do tijolo, que isso a gente consegue através de cálculos. E nesse exemplo, por exemplo, ele está como vedação apenas, né? Tem uma estrutura de madeira e ele entra como fechamento. E aí fala assim, técnica de terra crua, porque tem os tijolinhos de barro também, que tem o processo da queima, né? O Adobe não, o Adobe é a terra crua mesmo, igual a Bia falou, que secos naturalmente. Então, evita esse outro processo que é da queima, então elimina uma etapa, elimina a queima, que é mais um processo de poluição. E tem o HiperAdobe, que é uma parede de terra ensacada. Que, então, são esses sacos, né, que se chamam sacos de Rachel. Então, é colocada a terra dentro desses sacos, e daí vai colocando a terra, né, tem um apoio aqui, e outra pessoa vai pilando para compactar essa terra. E aí, essa estrutura, né, do HiperAdobe, ela é autoportante, e a parede acabada tem 35 centímetros, então, o que ocupa muito espaço, assim, dentro de um projeto, e às vezes a pessoa não tem tanto espaço. Então, o que acontece é que, às vezes, faz as paredes externas de HiperAdobe e as paredes internas de outra técnica, como o PauPic, por exemplo. E aqui é uma foto, né, de uma parede já subiu o HiperAdobe todo, e aí tem duas opções, assim, tem que revocar o HiperAdobe por aquilo, né, de não dar os bichinhos, assim, e tem a opção de rebocar, deixando as ondinhas, assim, tem gente que gosta, e tem gente que gosta de rebocar e deixar a parede reta, que a gente vai mostrar uma foto aqui também. E o HiperAdobe, toda a obra dele, né, de ficar subindo, assim, as fiadas, ela é feita no sol, então isso é uma desvantagem, porque você não consegue fazer o telhado e depois subir para pilar, né? Então a obra toda é feita sem o telhado, que tem outras técnicas que conseguem fazer o telhado e depois ir trabalhando na sombra, trabalhando, tipo, por exemplo, Adobe, consegue de vedação, PauPic, então essa é uma desvantagem assim, do HiperAdobe. Então essa aqui é uma obra de exemplo lá da Bahia, que dá para ver a parede ela já está rebocada, já tem um reboco grosso e um reboco fino. Então dá para ver assim, todo o movimento, né? O HiperAdobe permite fazer bastante essas curvas, que é bem bonito. E rebocado fica liso, né? Fica bem lindo. Essa foi uma obra que não é nossa, mas que a gente participou lá na Bahia. E é muito legal, porque o HiperAdobe, como a Ana falou, fica uma parede bem grossa, ela fica com 30 centímetros acabada, e que ajuda muito, né? Tipo, então, o conforto térmico, quanto mais grossa a parede, maior o conforto térmico dentro do espaço. Então, na Bahia, naquele verão, muito calor, assim, é muito vantajoso construir com paredes mais grossas, né? Então, e aqui a gente pode ver também, como a Ana falou, que o HiperAdobe ele é estrutural, não tem pilar, mas aqui a gente consegue ver as vigas, né, passando em cima mesmo do HiperAdobe e os cabos também, todos, e aqui a gente também consegue ver a estrutura de bambu, né, aplicada junto com o HiperAdobe. Uma outra técnica que a gente vai apresentar para vocês é o cordwood, que é a parede com troncos de madeira e com o enchimento com a massa de terra, né. E aqui a gente pode ver que basicamente são os troncos de madeira nesse quebra-cabeça sendo completados, né, com esse enchimento de terra. E aqui a gente pode ver também uma parede quase acabada, que dá para ver todas as madeirinhas. E é isso, o cordwood ele não é autoportante, né, ele não é estrutural, ele precisa de uma estrutura independente, que aqui no caso está de madeira. E normalmente as pessoas não rebocam, né? É opcional também, mas deixa aparecendo realmente esse movimento das madeiras, das bolachas de madeira. E
outra técnica é a taipa de pilão, que é uma parede de terra compactada em forma de madeira ou de metal. E essa técnica ela tem aparecido bastante agora, sim, já apareceu na Casa Cor. É uma técnica bem bonita. Aqui dá para ver, né, a gente trouxe 2 exemplos. Um exemplo com a forma de madeira, um exemplo com a forma metálica. Então, coloca essas formas, vai colocando a terra e compactando, né? Com pilão também, pilando. Aí tem pilão manual e tem um pilão desses maiores, e tem pilão pneumático, assim, que não necessita de tanto do esforço humano. E aí dá para ver que ela fica, né, com os marcos, assim, da forma, que fica bem bonito. E depois, assim, depois de pilar a parede e tirar a forma, a parede está pronta, sabe? Não precisa de um acabamento, não precisa do reboco. E utilizando diferentes tonalidades, né, da terra, assim, diferentes tons da terra, dá para fazer uma arte, assim, na parede, né? Com um movimento e fica muito lindo. Então, a gente trouxe esse exemplo da parede externa e um exemplo aqui também de um local interno. E como a taipa ela é feita com essas formas, as paredes elas conseguem ser mais padronizadas, né? O que acaba, às vezes, agradando um maior número de pessoas também. E aí, no caso da taipa, que também é a terra compactada, ela é autoportante, ela não precisa de pilares, né? E aí, uma outra técnica é o cob, seria a terra plástica modelada e empilhada, que a gente faz essa massa de terra, né? E aí a gente vai fazendo bolas mesmo com essa terra com as mãos e vai empilhando, vai colocando as bolas uma em cima da outra. E aí a desvantagem do cob é que você só consegue fazer, por exemplo, aqui deu 20 centímetros, você tem que esperar secar essa fiada de cob para poder vir com a próxima, né, com a de cima. E aí o cob ele pode ser tanto autoportante quanto não, depende muito da espessura da parede. Isso também a gente calcula para se for estrutural ou não. E aqui a gente tem um exemplo da parede já toda completa com o cob, sem o reboco ainda. Então aqui a gente consegue perceber que a gente consegue modelar o cob, né? Então a gente consegue abrir para fazer nichos, consegue também desenhar na parede, tem pessoas que gostam, fazer mobiliário. E aí o cob, aí aqui falta o reboco grosso, então assim, para fazer um resuminho, o reboco grosso, ele viria para regularizar essas paredes, e aí vem o reboco fino para finalizar esse acabamento. E aí tem o bambu, né, falando um pouquinho do bambu. Para a gente utilizar o bambu na bioconstrução, a gente sempre utiliza o bambu tratado. E aí, dependendo do uso do bambu, tem espécies que estão mais indicadas do que outras. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né, do bambu aplicado na construção, até a gente consegue ver alguns encaixes também do bambu. Aqui a gente consegue ver também o bambu na estrutura e também o bambu como porta, né? Então acaba sendo também bem flexível o uso do bambu, que a gente também consegue ver que ele sempre tem que ter uma fundação elevada, até poderia ser mais aqui, mais alto. E aqui a gente trouxe uma obra lá da Indonésia, porque na Ásia, no Oriente, o uso do bambu ele é milenar mesmo. Aqui no Brasil a gente está começando a explorar, começando a entender como é que é a atuação do bambu, né, com a estrutura, quais são, né, as vantagens dele, mas lá eles já dominam muito esse material, e aí a gente trouxe esse exemplo, que é uma casa de quatro pavimentos, toda feita de bambu. E aí aqui a gente também pode perceber o bambu ele consegue desenhar, né? Ele consegue fazer curvas. E aqui a gente pode perceber que aqui o bambu está curvo para fazer esse desenho dessa cobertura diferente que eles fizeram no projeto, né? E aqui a gente também percebe o bambu no interior e além das inúmeras vantagens, ele é muito resistente, além de poder ter essas diferentes formas, né? Ele também é muito bonito, assim, é um material que a gente gosta muito também de trabalhar. É considerado o aço natural, né? Comparado assim, com o aço da resistência dele.
É uma coisa muito legal também que a gente trabalha em alguns projetos é fazer o forro de bambu, né? Até às vezes para construções já existentes, construções convencionais, as pessoas buscam o forro de bambu, mas o forro com um bambu roliço. Que quando você faz o forro com um bambu roliço, o bambu tem aquele ar entre os nós dele, né? Então isso aumenta muito o conforto térmico do ambiente, porque além, né, das paredes do bambu ainda tem aquele ar, né, aquela câmara de ar dentro, e aí aumenta ainda mais o conforto interno dos ambientes. E aí o tratamento do bambu, né, a que a Bia falou, que o bambu precisa ser tratado para construção civil é para não dar o bicho, né? Porque tem um bichinho, caruncho, né? Sim. Caruncho que come o bambu, então por isso que precisa do tratamento do bambu. E então, além dessas técnicas, né, utilizadas na construção, também tem as técnicas de acabamento, né, o reboco grosso, fino, que a gente falou, e também tem a tinta de terra. O interessante da tinta de terra é que a gente consegue aplicar aqui também, sim, né, no meio da cidade, que também é um desafio para a gente, que a gente, quando abriu o escritório, assim, a gente pensou, estamos aqui no meio de Belo Horizonte, no meio de uma capital, como é que a gente vai aplicar a bioconstrução aqui? Então, a tinta de terra já é um toquinho assim, da bioconstrução que consegue trazer para os ambientes internos. Então, esse aqui, inclusive, aqui em BH, é uma tinta de terra que a gente fez juntamente com uma parceira bioconstrutora, a Lívia Chaves. Então, a gente fez essa tinta lá para um co-work no São Bento. E já dá para ver assim, que a gente pegou 3 tonalidades de terra, então tem uma variedade assim, enorme, né, de cores. E já traz uma ambiência bem melhor, assim, a foto de antes e depois, e traz o conforto da terra também, né, que a Bia falou de absorver, que é a umidade. Então, tem esse conforto da terra além disso. Então, a gente vai explicar agora, né, como que a gente faz essa escolha dos materiais. A gente falou um pouquinho de cada material. Agora, quais materiais que a gente escolheu para a Casa Val e por quê? E uma coisa muito, muito importante, assim, na bioconstrução, que popularmente é até falado de toda casa de bioconstrução, né? Toda construção tem que ter um chapéu grande e um sapato alto. E esse chapéu grande é o beiral do telhado, que o telhado é o chapéu, então esse beiral tem que avançar mais para proteger a parede aqui, porque a parede, como vai ficando mais alta aqui, então tem que proteger essa parte da chuva e do sol. E o sapato alto é a fundação, que ela também tem que subir para proteger a parte mais baixa, também da chuva e do sol excessivos, e também de reter a umidade que vem do solo, né? Para essa umidade não subir pelas paredes. Então, aqui está o resultado da Casa Val, né? Então, no bloco social que a gente apresentou lá na planta para vocês, a gente escolheu o pau a pique. Então, todo o volume é construído com a estrutura de madeira e o fechamento de pau a pique, que, na verdade, a gente tinha o bambu disponível no terreno. Então, a gente optou pela trama do bambu, que aí a gente acaba chamando de bambu a pique. E aí a gente utilizou também a terra, né, que veio do corte do terreno, para fazer todo o fechamento. Então, aqui todo o espaço social está de bambu a pique. E aí aqui no espaço da suíte, no privativo, a gente também tinha uma outra espécie de bambu, que aqui no caso foi o bambu gigante, então ele tem que ser tratado. Aí dá para ver também, né, que ele está bem elevado do solo, como a Ana falou, como aqui também todas as paredes estão elevadas do solo. Então, aqui tem a estrutura de bambu e a gente também propôs, né, as molduras das portas, as guarnições e das janelas de bambu, que também é mostrando um outro uso. E aí os fechamentos das paredes de adobe, que aí também que vai ser feito no terreno, a gente tem esse espaço para ele poder ficar secando. Então, é aqui a gente consegue mostrar, né, essas diferentes formas que a gente consegue na bioconstrução, os diferentes materiais que a gente pode utilizar. E aqui também a gente tem alguns ateliês cerâmica, né, que como a gente mostrou lá na frente, no contexto, que é algo produzido no local, então é um jeito da gente incentivar também a economia do local.
E nesse caso específico, esse cliente, ele vai construir. Então, o palpite e o adobe são técnicas que facilitam, né, essa autoconstrução, de construir totalmente com amigos. São técnicas também mais rápidas de serem construídas. E aqui também a gente pode ver o deck, que a gente comentou de ter essa integração com o espaço externo. E aí esse é o resultado. E é isso. A gente agradece, esperamos, né, poder ter conseguido trazer um pouquinho da bioconstrução. E aqui também tá as nossas redes, né, se quiserem seguir os nossos contatos. E estamos abertos As perguntas, as que a gente conseguir ajudar vocês aí. Muito obrigada. Obrigada. Gente, obrigado. Super interessante a palestra de vocês. Deixa eu... Gente, vamos fazer daquela forma. Então, quem quiser fazendo as perguntas, vai colocando o nome no chat, por favor. A gente vai chamando para poder seguir uma certa ordem. Aqui. Tá. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou tudo claro? Vocês querem comentar alguma coisa? Falamos tão bem assim que ninguém tem dúvida. Oi? Acho que tem. Aqui, ó. Bom, já estão. É melhor levantando a mão, fica mais organizado. Então, primeiro Bruna, depois o David. Oi, gente, boa tarde, obrigada. Não é uma dúvida, na verdade foi uma curiosidade. Eu vi numa das imagens que vocês fizeram uma pintura com a terra. Eu queria saber como que é esse processo, quais que são os produtos, como que vocês utilizaram dessa técnica? Tá, então, são vários processos, assim, né, para tinta de terra. E aqui a gente não vai passar, tipo, nenhuma receita, assim, mas a gente vai contar um pouquinho, assim, como é feita a tinta de terra. Porque, tipo, depende muito também da porcentagem de argila que tem a terra que você pegar, então por isso que a gente não tem como, né, passar muito exato a proporção. Se a gente passar, tipo, tem que ter X de argila e tanto de terra, e a gente não sabe como é a terra que você pegou, e depois você vai tentar reproduzir, não vai dar certo, e vai ocupar. Mas, então, primeiramente a gente pegou a terra, né, então a gente pegou a terra, e depois a gente tem que peneirar essa terra, deixá-la de molho com água, né, deixá-la de molho com água. Que, na verdade, quando você pega essa terra, né, que foram as 3 cores, elas vêm nos torrões, assim, né? Então, a gente deixa isso de molho para meio que se diluindo. Isso. E aí, mesmo assim, se ficar torrão, aí tem que ir amassando, assim, ou ir com martelo mesmo para ajudar o torrão a se desfazer. Aí, depois, com essa mistura já da terra com a água, ela consegue passar numa peneira. Então, tem gente que faz antes, tem gente que peneira antes, mas a gente aprendeu assim e a gente faz assim. Com a terra, com a água, a gente passa na peneira, então, para tirar os grãos maiores. Então, para essa água com terra já está mais líquida, assim, né? Mais parecendo da tinta mesmo. E tem gente que peneira mais vezes, assim. Essa a gente peneirou 2 vezes. E depende muito também no espaçamento da trama da peneira, sabe? Tipo assim, tem umas peneiras que são mais fechadinhas, aí você vai conseguir uma tinta mais lisa mesmo. E tem umas peneiras que são um pouquinho mais abertas, né? As tramas, que aí você consegue quase que uma textura mesmo, assim, uma parede texturizada. E vai muito também do gosto, do que você busca. Tem gente que até usa o voal mesmo, né? Que já não deixa sair quase nada, assim, do grão da terra. Aí, depois disso, precisa de colocar um aglutinante, né? Porque se colocar só essa mistura, assim, na parede, vai sair, sabe? Com o tempo ela vai sair. Então, esse aglutinante,
ajuda a tinta de terra a colar mesmo na parede. Então, tem vários aglutinantes. Tem os aglutinantes naturais, que tem o polvilho, tem a baba de cactos, tem vários aglutinantes assim, e tem também a cola branca, o PVA, a cola branca PVA, que também pode ser utilizado. Aí depende, tem gente que não, tipo, não, eu quero tudo natural, então pode fazer um aglutinante natural. Isso basicamente é para ambiente interno. Aí para ambiente externo também tem que adicionar o cal para poder dar mais durabilidade para essa tinta também, né? Que está mais exposta às intempéries mesmo. Aí é isso. Então faz essa mistura, né? E depois a gente já consegue fazer a aplicação na parede. Entendi. Obrigada, viu, gente? Imagina, a gente que agradece a pergunta. Agora, David, e depois Luiz Otávio. David, tá aí? Ixi, acho que ele tá. Bom, vamos passar o Luiz Otávio na frente. Acho que ele saiu, que acho que deve ter caído. Depois a gente volta nele. Boa tarde, gente. Luiz aqui. Primeiro eu queria parabenizar, gostei demais da apresentação de vocês. Não conhecia muito assim sobre esse ramo da bioconstrução, achei super interessante. E uma coisa que eu estava pensando, que eu gostaria de perguntar, qual que é assim a principal dificuldade que vocês identificam no processo de projeto e tudo? Vocês até comentaram que às vezes trabalhar com isso no meio urbano é um pouco mais difícil, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Os clientes também que procuram você, se eles são mais assim para casa de si, como é que funciona? Uma dificuldade no processo do projeto, né? Isso. Então, tá. Obrigada, primeiramente. Então, assim, o que acontece, assim, para ser sincera, que muitas vezes o que acontece é que muita gente ainda não sabe muito da bioconstrução, sabe? E acaba sendo um pouco desvalorizado. Aí isso deixa a gente um pouco triste, assim. Porque, tipo, são processos que buscam harmonizar com a natureza, sabe, tipo, diminuir os poluentes e tudo mais. E com isso, as pessoas acham que seria tudo mais barato. Então, isso é o que a maioria das pessoas falam assim, vai ser mais barato, vai ser mais barato, vai ser mais barato. Então, esse é um fator, assim, que sempre, tipo, quase todos os clientes perguntam, mas sim, consegue reduzir o custo da bioconstrução, se a pessoa tiver a terra no local, se tiver bambu e tal. Mas, assim, a desvalorização tanto da arquitetura, né, tanto como os profissionais da construção, é uma coisa que eu acho, assim, que é difícil, assim, ainda de lidar, mas também na luta. E eu acho que tem esse ponto, e também tem muito o ponto que a gente luta muito, é um pouco de preconceito mesmo das pessoas quando elas ouvem, né, a palavra bioconstrução, de achar que não vai ser durável, de achar que não vai ser bonito, e sendo que a gente consegue, né, a bioconstrução, ela pode ser tudo isso sim, desde que feita corretamente, como qualquer construção. Então isso também é uma coisa que a gente luta muito, assim, dentro do nosso meio. E porque ainda, apesar de ser uma técnica muito, né, antiga, que a bioconstrução resgata essa técnica um pouco mais de tecnologia, ela se perdeu muito, né, nessa era industrial. Então, a gente tenta resgatar isso, mas ainda as pessoas têm muita resistência quanto a isso, assim. Então, acho que essa caminhada ainda a gente está enfrentando para conseguir popularizar mesmo, né, a bioconstrução e mostrar as vantagens, assim, porque a gente que trabalha diretamente com isso, a gente fica, gente, como é que as pessoas ainda constroem no convencional? Porque é muita vantagem mesmo, tanto em questão do conforto, quanto, tipo, então, a gente gostaria muito, assim, que fosse mais fácil, né, discutir, assim, sobre bioconstrução. Entendi, obrigado. Tendência, né, assim, voltar mesmo a bioconstrução e esse tipo de construção, eu acho que é uma tendência para o futuro, né?
Vamos Ai, tomara. A gente espera muito, a gente acredita muito que seja também. Sim, com certeza. Obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigado a vocês. David, tá aí? Ei, gente, boa noite. Tá me escutando? Sim, boa noite, boa tarde. Ah, boa tarde. É, minha cortina tá fechada aqui, tá tudo escuro. Eu tenho uma dúvida, que ela é mais técnica. Ah, mas primeiramente, parabéns, gente. Adorei a apresentação. Achei tudo lindo. Obrigada. A minha pergunta é por que a madeira, vocês usam madeira em contato com a terra, por que ela não apodrece? Ela tem um tratamento antes de usar? Isso tudo parece tão artesanal, parece que tirou da árvore e colocou lá. Não, a madeira é tratada, tanto na estrutura como também na técnica de cordwood, né? Foi até algo que ele esqueceu de mencionar. Mas não, ela tem que ser tratada, senão também dá, né? Cupim e outros bichos. Entendi. Eu tenho só mais uma pergunta, que é sobre a taipa de pilão. Da primeira vez que eu ouvi falar dela, eu achei muito lindo. Morro de vontade de usar. Mas só que me dá a impressão que aquilo esfarela. Ou tem um tratamento depois que evita isso, ou a técnica realmente não esfarela. Vocês podem falar um pouco mais? Sim. Então, quando compacta a terra, né, por isso que tem o pilão assim, para compactar, isso não permite que a terra esfarele, porque ela vai estar muito compactada, assim, fica muito, muito resistente. Mas tem partes, por exemplo, tem quinas, que ficam mais vulneráveis assim, a esfarelar, porque tipo, é uma quina, né? Então não é tão fácil de compactar. Então tem truques assim, dentro da taipa de pilão que permite que as quinas fiquem mais resistentes. Assim. Mas a compactação da terra já permite assim, ela não esfarelar. Entendi. Obrigado. Nada. Eu sei. Gente, mais alguém? E outra coisa também que estava pensando aqui, é porque talvez quando pensa assim, na terra, porque tem uma composição, né, entre a argila e areia e tudo mais, assim, para correção. Então, a terra, quando ela é argilosa, ela tem uma liga maior. Então, permite que fique, né, tipo, bem juntinha, assim. Então, às vezes, quando pensa em esfarelar, é uma terra mais arenosa, né? Então, tem esse estudo, assim, antes de começar a bioconstrução em si, são feitos vários testes, assim, acho que pode até achar no Instagram, são feitos vários testes, até com a taipa de pilão, vários testes para ver qual é o traço da terra que vai ser utilizado naquela parede. Então, isso tudo é acertado, assim, antes de começar a subir as paredes mesmo para casa, sabe? Isso é importante, porque às vezes parece, né, que bioconstrução é só a gente pegar tudo lá e fazer, mas tem muito estudo mesmo e muito trabalho atrás, né, dos profissionais que fazem a bioconstrução mesmo. Inclusive está saindo, não sei se saiu já a norma do ABNT, né, da construção com terra. Esperamos que com isso as pessoas consigam ter mais um pouco de segurança também. Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitem, porque não é um assunto, né, que a gente vê todo dia. Acho que esses seminários eles são bons porque a gente consegue tratar muitas coisas que a gente não vê na faculdade, né? Assim, não só bioconstrução, mas, por exemplo, a gente teve palestra de projeto de incêndio, que é uma coisa que a gente não vê. Então, tem uma série de coisas que eu acho que, né, é uma boa oportunidade. Assim, cada vez mais tem, assim, eu vejo uma iniciativa, não é muito a minha área, a questão da bioconstrução, mas eu sigo muita coisa de estrutura de bambu, então acho que a gente tem o Ser Bambu, né, com o Lúcio Ventania, que é uma referência. Tem o Jorge Maron, né, do Ameríndio, não sei se vocês conhecem, deve conhecer ele, né? Quem mais? Tem a Helena. Tem muita gente mexendo com bambu hoje em dia, né?
É um campo super legal. Acho que tem muito espaço, assim, o pessoal não é parar de achar que bambu é construção hippie, que tem cada vez mais tecnologia envolvida. Então, a gente pegar, nós tem vários e vários pavilhões que já entram um pouquinho no meu campo, assim, de estruturas feitas, né, gigantescos com bambu, com cálculo paramétrico. Então, tem muita técnica por trás disso, né? Não é simplesmente, não é uma coisa tão empírica igual parece ser, né? Pois é. Eu acho que tem muito, muito campo ainda para ser explorado nesse sentido. Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar por aqui. Alguém mais? A gente se coloca à disposição também lá pelo Instagram, se alguém tiver alguma coisa também, a gente está por lá. Bom demais. Gente, deixa eu ver aqui, parece que não mais ninguém. Bom, quando tudo voltar, né, poder colocar a mão na massa, a gente tem a nossa parceira bioconstrutora, que é ela que ofereceu, quando a gente pintou a parede lá do co-working, fez oficina de tipo de terra, então, agora a gente está paradinha, assim, de quarentena, isolada. De casa contigo. Esperamos que talvez em algum momento do ano que vem a gente consiga estar mais atuando aí com a mão na massa. Acho que está todo mundo assim. Vamos ver se mais para frente a gente consegue marcar um workshop prático, não sei, para a gente fazer alguma coisa lá na PUC, acho que vai ser bem legal. Gente, então tá, muito obrigado a disponibilidade, a presença de vocês aqui, acho que foi ótimo. E espero que todo mundo que está aí tenha gostado também. E a gente vai mantendo contato, tá? Vamos ver se a gente consegue chamar vocês aí para a gente, né, trabalhar de uma forma um pouquinho mais prática lá na PUC. A gente que agradece muito o convite mesmo, a atenção de todo mundo aí que está vendo a gente. Espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho aí. Estamos à disposição mesmo. Muito obrigada a todos. Muito bom, gente. Obrigado a vocês. Pessoal, quem está aí, obrigado pela atenção. E é isso. Boa tarde para todo mundo. A gente vai se falando. Boa tarde. Tchau, tchau. Gente, tchau. Até mais.